Uma das perguntas aqui, na verdade a próxima, é qual a diferença da vida missional, um pouquinho do Marquito falou ontem, né? Para a missão integral. E como vocês enxergam a missão integral? Quer começar, Luiz? Você pega mais fácil e já devia ter falado alguma coisa, né? Porque... Você pode fechar o assunto. Concluir. Bem, quando a gente fala em missão integral, nós precisamos entender de que missão integral nós estamos falando, né? Hoje em dia, o termo, não só aqui no Brasil, mas no contexto latino-americano, ganhou uma face da teologia da libertação, que o reverendo Augustus mencionou, só que dentro do contexto evangélico, onde a missão é integral no termo, mas não é integral na prática, porque visa apenas cuidar do pobre e resolver a questão do problema social, onde o evangelho seria uma força da igreja para tentar solucionar o problema da injustiça social no sentido da pobreza. Mas isso no contexto da missão integral latino-americana, diferente em certa medida daquilo que nasce na Europa, com nomes como John Stott e outros irmãos. Alguns já faleceram, como esse que eu mencionei, e que tinham uma visão bastante diferente, não é, desta que aqui existe, onde de fato nós pretenderíamos, de acordo com essa visão, levar o evangelho todo, dentro dessa ideia que eles mencionaram, o evangelho com as más e as boas notícias, o genuíno leite espiritual que transforma a vida do homem e de todo o homem, e o homem todo, não apenas uma área da vida dele. Então, a proposta é interessante, mas a proposta pretendia fazer com que o evangelho fizesse diferença no homem como um todo, para que ele pudesse fazer diferença em toda a área da sociedade, como na política, na economia, em todas as esferas da sociedade, na família, na educação, na literatura, nas artes, das mais diferentes possíveis, para que se evidenciasse o poder do evangelho em todas essas áreas da vida, de modo que a gente veria que a missão ela se tornou integral de fato, né? E isso seria algo natural, bastante visto por meio daquilo que o Marquito tem falado, da naturalidade da vida missional, daquilo que a gente faz porque a gente ama, e não porque é um fardo, porque nunca é um fardo falar daquele a quem a gente ama. A gente fala de quem a gente ama com prazer, e naturalmente, é um transbordar de algo que nos preenche. O amor que a gente tem pelo Senhor é tão certo no nosso coração, que isso transborda naturalmente de nós e afeta os nossos relacionamentos no nosso dia a dia. E então, por meio dessa vida missional, se o Marquito me permite usar dessa maneira o termo, eu creio que nós acabamos fazendo com que a missão seja inteira, e a gente leve isso a todo lugar. Não... vamos não, a gente não precisa de culto no domingo de manhã. Para que a gente vai fazer culto no domingo de manhã, enquanto tem uma favela aqui que tem uns moleques jogando? Vamos jogar bola com os moleques lá no domingo de manhã. A gente não precisa fazer nada aqui. Eu vou pregar para vocês, ficar enchendo linguiça, falando aquilo que vocês já sabem. Não, vamos para a praia, para a gente colocar a cruzinha lá na praia, para defender o cara que morreu numa ação da polícia. Como se o evangelho se resumisse a uma ação social, pública dessa natureza. Eu creio então que a missão integral, se eu entendi o que o termo quer dizer, eu acho que eu entendi, porque é isso que significa no nosso contexto, ele na verdade não é integral, e não é nem mesmo missão, porque esse tipo de coisa não é a missão da igreja. E a gente já entra num outro ponto do que seria a missão da igreja, mas a missão da igreja não é essa, não é? Então eu creio que isso tem trazido muita confusão no nosso país. Confusão com relação ao que é o evangelho. Muita gente fala do evangelho, mas confunde o evangelho com fazer ação social, com ajudar pobre e tudo mais. Não que a gente não deva fazer isso. A gente deve se preocupar, mas a gente tem que compreender que o evangelho é muito mais do que isso. E por aí vai, né? Também, quando a gente fala de vida missional, nós partimos do pressuposto do evangelho, reconhecendo que todos têm problemas com Deus, indistintamente, e aí nós, como aqueles que conhecem o evangelho, foram alcançados por Deus através de Jesus, vão pregar as más e boas notícias no mundo em que vivem, reconhecendo que todos seres humanos
são pecadores. A gente reconhece com muita tranquilidade o que a Bíblia diz, que não há justo, nenhum sequer. E a vida missional parte desse pressuposto. Infelizmente, a missão integral parte do pressuposto que só os ricos têm esse problema. Então, a missão integral, infelizmente, está partindo do pressuposto que nós precisamos consertar os ricos para gerar um equilíbrio social em nosso país. Então, nós, de novo, entramos naquela famosa luta de classes, que não tem como pressuposto o Evangelho, tem outras filosofias. Então, nós precisamos quebrar um pouco isso. Todo ser humano tem problema com Deus, seja ele pobre, seja ele rico. Infelizmente, me parece que no Brasil a missão integral tem um pouco de dificuldade de reconhecer, polariza, entra num ramo filosófico, sociológico, que não é aquele que nós encontramos na palavra. Nada a acrescentar. Já sabemos que a próxima pergunta já começa aqui.